Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Bom, no vídeo de hoje estaremos abordando um tema para lá de polêmico. E diga-se de passagem, ele vem sendo debatido desde o segundo século da era cristã até os dias de hoje. Portanto, temos aí cerca de 1800 anos de debates teológicos em torno deste tema sobre o qual nós iremos falar neste vídeo. Mas é importante salientar que existem outras literaturas já fazendo alusão a este assunto, não porém com uma abordagem, digamos assim, com uma perspectiva de debate, com a polêmica, mas o assunto já tem sido cogitado em literaturas bem anteriores ao segundo século. Nós estamos falando de Gênesis 6:2 e no vídeo de hoje você vai saber o porquê os filhos de Deus em Gênesis 6:2 não são anjos. Você vai saber por que a passagem de Gênesis 6:2 não está fazendo alusão a anjos caídos que tiveram casos com mulheres. Portanto, este é o nosso assunto. Existem algumas denominações, e algumas até de ponto de vista heterodoxo em relação à doutrina bíblica, mas existem também alguns teólogos, e precisamos aqui fazer justiça, porque essa crença não é uma crença descritiva, por exemplo, destas seitas religiosas, porque existem também alguns teólogos que acreditam que os filhos de Deus, cuja expressão hebraica é Bnei Ha-Elohim, são anjos. Então existem alguns teólogos que defendem. Nós, porém, iremos apresentar o ponto de vista que nós acreditamos ser o mais correto, apresentado pelas Escrituras Sagradas. Portanto, vamos à passagem bíblica de Gênesis 6:2. Porém, antes vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para tratar de um assunto tão delicado e pedimos a Tua iluminação, a Tua graça sobre a nossa vida e sobre a vida do telespectador, daquele que irá assistir este vídeo, do internauta melhor, que ele possa ter a iluminação do Teu Espírito e fazer uma análise de acordo com as Escrituras. Capacita, meu Pai, dando-me sabedoria e graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estaremos apresentando aqui mais de 15 motivos, mais de 15 razões, porque os filhos de Deus em Gênesis 6:2 não são anjos. Mas aí fica para o seu critério final, você é que vai dar o seu veredito de acordo com o que você vai observar na nossa análise. Bom, nós estamos aqui no livro de Gênesis, conhecido na literatura rabínica judaica, no cânon judaico, como Breshit, que este é o nome hebraico, Gênesis é o nome grego. Aqui diz o seguinte: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E ainda mais. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Bom, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você possa deixar o seu like, o seu comentário, ativar as notificações, compartilhar os nossos vídeos e também se inscrever no canal. E se você se lembrar, entre na nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Bom, é interessante lembrar que alguns chegam a fazer alusão dos dois textos que nós lemos, Gênesis 6:2 e o Gênesis 6:4, fazendo uma ligação entre filhos de Deus e Nefilim. Aqui diz: havia gigantes na terra. Com isso eles querem dizer que houve uma promiscuidade dos anjos que caíram, vieram aqui para a terra,
e eles desejaram as mulheres e tiveram relações, de acordo com alguns, eles tomaram forma humana, um ser híbrido, né? E tiveram relações com as mulheres, e deste relacionamento nasceram gigantes, como está descrito aqui no versículo de número 4. E eram homens muito grandes, e então esses gigantes, conhecidos no texto hebraico como Nefilim. E essa mesma expressão Nefilim, se você compulsar depois o livro de Devarim, que é o livro de Números, no capítulo 13, versículo 33, você perceberá que o texto mostra novamente a presença dos Nefilins na terra. Agora, até que ponto isso realmente é verdade? Será que isso não é uma mitologia? Será que isso não é fruto de uma mitologia? Em princípio, já vamos dizer o seguinte, que num livro pseudoepígrafo, o livro pseudoepígrafo, pseudoepigráfico, é aquele livro, como dizem em inglês, ghostwrite, que o escritor ele é fantasma, ou seja, alguém escreveu esse livro de Enoque e atribui ao Enoque da Bíblia o sétimo depois de Adão. Aquele Enoque que foi trasladado, foi arrebatado aos céus para não ver a morte. Mas é interessante que naquela época não havia escrita, então nós temos uma dificuldade de imaginar que Enoque tenha escrito este livro quando na época não havia escrita. Então, por isso, trata-se de uma literatura pseudoepigráfica ou um livro apócrifo. Um livro apócrifo. E quando nós lemos, por exemplo, esse livro pseudoepígrafo ou apócrifo de Enoque, nós observamos que esses gigantes, de acordo com a descrição apresentada ali, eles tinham cerca de 3.000 côvados, imagina. 3.000 côvados, nós estamos falando aí de no mínimo 1.350 metros. Agora, será que dá para nós imaginarmos um gigante com 1.350 metros de altura, tendo relações com uma mulher de no máximo aí 2 metros de altura? É um tanto incongruente, é desproporcional. Pensamos assim que é uma exageração, um exagero muito grande, mas é isso. Esses gigantes devoravam as árvores e depois passaram a devorar os seres humanos. E de repente se engraçaram com as mulheres e tiveram relações sexuais com essas mulheres. Então, fica aí para a sua imaginação um gigante de 1.300 metros, 1.350 a 1.500 metros, tendo relações sexuais com uma mulher de cerca de 2 metros de altura. Já fica um tanto assim, como podemos dizer, mitológico, fantasmagórico, uma coisa meio engenhosa, meio fora da nossa realidade. Portanto, só por esse impacto, por essa descrição do livro de Enoque, a gente já fica assim, como diz o outro, de orelha em pé. Mas eu quero apresentar mais algumas razões pelas quais essa descrição, porque esses filhos de Deus, Bnei Ha-Elohim, aqui em Gênesis 6.2, não se trata de anjos, mas de seres humanos, e é o que nós vamos defender, que são seres humanos, e a nossa defesa é que se trata da linhagem piedosa de Sete. Porque filhos de Deus, geralmente, é uma expressão, um adjetivo relacionado àquelas pessoas que servem a Deus, que vivem na presença de Deus. Então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e que não serve. E nós, por exemplo, como participantes do corpo místico de Cristo, somos chamados de filhos de Deus. Ali, por exemplo, em 1 de João, capítulo 3, somos filhos de Deus em vários pontos. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Filhos de Deus no sentido de sermos filhos por adoção. Filhos por adoção. Então, filho de Deus naquela época seriam aquelas pessoas que andavam na presença de Deus. Então, o remanescente, aqueles que restaram, são denominados, então, os filhos de Deus. Vamos, então, para a nossa primeira argumentação acerca desta questão. Os filhos de Deus, Gênesis 6.2, não são anjos por algumas razões. Primeiro ponto. O texto não diz, de modo algum, em hipótese alguma, que são anjos. Isso nós não vemos ali
no texto que eles são anjos. Então, esse já é um ponto. Segundo ponto, todo o contexto só fala de homens, só fala de carne, está apenas relacionado, todo o contexto, à questão humana. Isso nós veremos aqui no capítulo 6, versículo 2, já começa. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens. Filhos de Deus, como nós dissemos, é um adjetivo ligado aos homens tementes a Deus. E aqui temos filhas dos homens. No versículo de número 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então não há alusão a anjo, não cabe aqui. Outro ponto, no versículo de número 5, diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração quem? Do homem, era só má continuamente. Ainda o versículo 6, perceba, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, e não os anjos. Versículo de número 7, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal. Não fala de anjos também. E ainda no final diz, me arrependo de os haver feito homem. Ainda continuando, no versículo de número 12, diz assim, olha, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho. Versículo 13, o fim de toda a carne é vindo. Então, mais uma vez. E por fim, nós chegamos aqui ao versículo 17, que diz assim, olha, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito. Não todo o espírito, mas em toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Portanto, nós vimos que em todo o contexto, mesmo no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11, 12, não temos aqui alusão a anjos. Não aparece anjo. Então, você criar um anjo dentro desse contexto seria uma violência ao próprio texto e ao próprio contexto, que não seria uma exegese, mas uma exegese, onde você impõe uma ideia ao texto. Então, a analisar pelo contexto, nós não podemos, então, defender o argumento de que está se tratando de anjos. Muito bem. Então, alguns dizem o seguinte, como é que o relacionamento de duas pessoas, dois seres humanos, podem gerar gigantes? Então, Nefilim passou a existir a partir deste relacionamento. Ora, não estamos defendendo que isso fosse gigante, mas se fosse, nós teríamos um problema aqui. Porque no versículo 2, diz o seguinte, viram os filhos de Deus que a filha dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Agora, só que aqui, havia naqueles dias gigantes na terra. Em que dias? Em que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Então é o versículo, havia gigantes na terra. Só que no final, eles param na primeira parte do versículo. Mas olha depois. E também depois, quando os filhos de Deus, ou melhor, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Então veja que antes dos filhos, eu fiz uma inversão, então antes que os filhos de Deus entrassem as filhas dos homens, a Bíblia diz que já naqueles dias havia gigantes na terra. Se os gigantes, ou Nefilim, são frutos do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, nós temos um problema, porque antes desse relacionamento, dessa suposta queda, já havia gigantes na terra. Então, fica totalmente descartada essa argumentação de que apareceram gigantes a partir do momento que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Porque o próprio texto no início diz, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, aqui, olha, nós temos aqui uma palavra que dá a ideia de temporalidade, um advérbio de tempo, depois. Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, esses eram os valentes e tudo mais. Agora, isso aqui nós vamos ver depois que não são gigantes propriamente dito. Então, veja que os gigantes já existiam antes dos filhos de Deus entrarem as filhas dos homens. Então, todo aquele argumento está descartado. Agora, um outro detalhe interessante
é que alguns apresentam, por exemplo, o texto da Septuaginta, né? E aqui está essa relação, esta grande revelação. Porque num texto da Septuaginta, muito interessante, aparece, por exemplo, no versículo de número 2, não os filhos de Deus. Aparece, por exemplo, os anjos de Deus. Angeloi tuteu. Angeloi tuteu, ou seja, os anjos de Deus. Roi angeloi tuteu. Numa versão da Septuaginta, no versículo de número 2. Só que é interessante. No versículo de número 4, não aparece Roi angeloi tuteu, mas aparece Roi ruioi tuteu, ou seja, os filhos de Deus. E dá-se a impressão que o versículo 2 ele foi apagado e alguém escreveu em cima anjos de Deus. Veja só, alguém escreveu intencionalmente em cima os anjos de Deus. Só que esqueceram de apagar o versículo 4, porque continuou os filhos de Deus. Percebe? Continuando. A Bíblia diz que cada um reproduz segundo a sua espécie. Se cada um reproduz segundo a sua espécie, então perceba que não tem como um anjo ter relacionamento com uma mulher e gerar um outro ser humano. Teria que ser um ser híbrido, alguma coisa do gênero. E nós já vimos que a palavra gigante, a bem da verdade, não eram gigantes. Porque o Nefilim vem do verbo hebraico nafal. E nafal significa os caídos, aqueles que se corromperam, aqueles que acabaram caindo por conta de um relacionamento impróprio, Então, os caídos e não os gigantes. Os tradutores da Septuaginta, quando colocaram gigantes, eles fizeram isso com base na informação de Números capítulo 13, versículo 33, onde novamente aparece a expressão Nefilim. E então, como ali está Nefilim, eram homens que, de acordo com a descrição dos espias, de uma altura avantajada, eles disseram, são gigantes. Então padronizaram e traduziram Números 13 e 33 como gigantes e também Gênesis capítulo 6, versículo 2 como gigantes. Então eles fizeram essa tradução com base naquilo que os espias disseram. Temos aí quase uma linguagem fenomenológica que parte da perspectiva do observador e não da realidade. Eram gigantes ali em números? Sim, eram gigantes, mas não como é descrito, por exemplo, lá no livro de Enoque. Só que o fato de haver essa descrição lá em números não significa que aqui é a mesma coisa, porque aqui são os caídos. Seguindo um pouco mais à frente, anjos não se reproduzem, conforme Mateus capítulo 22, versículo de número 30. Não há reprodução angelical. Lá eles não se casam, não se dão em casamento. Então eles não se reproduzem. Ainda mais um ponto, os anjos não possuem órgãos reprodutores. Por essa razão, eles não se reproduzem mesmo. Ainda um outro ponto, Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores, que eles ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, mais uma vez fica descartada a possibilidade de anjos terem aqui entrado em relacionamento com as mulheres e ter gerado gigantes. Alguns dizem o seguinte, mas os anjos eles se humanizaram porque anjos comem. Bom, uma coisa é anjo comer e outra, bem diferente, é um anjo se casar, é um anjo se reproduzir, é um anjo ter órgãos reprodutores, é um anjo reproduzir não segundo a sua espécie, mas segundo a espécie humana. Outra é anjos procriarem, o que fica totalmente descartado pelo texto sagrado. Ainda outro ponto, a Bíblia não fala de duas quedas no mundo angelical, porque alguns propõem que aconteceram duas quedas no mundo angelical. A primeira, Satanás, conforme está em Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo de número 14, e ainda corroborado com Lucas capítulo 10, versículo 18 e 19, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, e ainda Apocalipse capítulo 12, versículos de número 4 até o versículo de número 9. Portanto, ali é uma queda, e aí eles propõem que a segunda queda, os anjos que vieram para cá eram anjos perfeitos.
E aí desejaram as mulheres, entraram a elas e se corromperam. Mas a Bíblia não fala dessas duas quedas, fala apenas de uma queda. Outra coisa interessante que nós temos aqui é que a expressão Bnei Elohim, ela deve ser analisada à luz do contexto. Como nós já vimos aqui, pelo contexto, Bnei Elohim, lá em Gênesis, não tem nenhum contexto para nós entendermos que seja anjos. Ainda que a expressão Bnei Elohim, na maior parte, ou quase todo o Antigo Testamento, é uma referência a anjos, com exceção de Gênesis 6:2, porque não tem contexto. Se você analisa, por exemplo, Jó capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1 e o capítulo 38, versículo 7, não tem como você não imaginar que sejam anjos, porque 1:6, por exemplo, e no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. Quem são esses filhos de Deus? Veio também Satanás se apresentar com eles. Ora, isso é uma alusão a anjos. Isso também repete-se no versículo 2, versículo 1. E no 38:7, Deus chama Jó para uma reflexão, porque ele se achava justo, se achava tão grande, e o Senhor chama a sua atenção. E ele faz uma alusão aos filhos de Deus, ao Bnei Elohim, antes mesmo que Jó houvesse sido criado, antes da criação do próprio homem. Então não tem como colocar um homem ali, tem que ser realmente um anjo. Outra expressão que não aparece em hebraico, mas aparece em aramaico, que é a expressão Bnai Elohim, que não é, por exemplo, Bar Elahim, melhor. Perdoe-me que eu acabou dando um branco aqui, é Bar Elahim, que é uma expressão aramaica. Bar Elahim, que são os filhos de Deus. Quando você analisa, por exemplo, os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, são lançados da fornalha de fogo. E Nabucodonosor, ao observar dentro da fornalha, vê 4. E ele diz que o quarto tinha o aspecto dos deuses. E essa expressão que aparece ali é Bar Elahim. E Bar Elahim é a expressão aramaica para filhos de Deus. Então não tem como ter um homem ali, porque nós temos 3 homens que foram lançados de verdade. Só que ele diz que o quarto, e não os 3, mas o quarto tinha aspecto dos deuses. E sabemos que foram lançados apenas 3 e não 4. Então quem é esse quarto homem que aparece ali? É o Bar Elahim, é um anjo que aparece ali na fornalha de Nabucodonosor. Mas em Gênesis 6:2, analisando o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não encontramos contexto para nós dizermos que anjos estavam ali. Muito bem, se os nefilins foram destruídos no dilúvio, essa que é a questão. E se eles são frutos, então, de uma reprodução entre anjos e homens, eles foram destruídos no dilúvio, porque tudo foi destruído no dilúvio. Por que eles aparecem novamente em Gênesis, em Números capítulo 13 e 33? Visto que somente Noé e a sua família sobreviveram ao dilúvio, e nenhum outro ser sobreviveu, nenhum outro ser, porque lá era um ser de carne, eram gigantes, que se reproduziam, logo se humanizaram. Se todos foram destruídos no dilúvio, como é que nós novamente estamos vendo os Nefilim em Números capítulo 13 e 33? O que mostra que realmente não se trata de anjos, não tem reprodução de anjos. Ainda mais, os anjos do Tártaro são os mais perigosos. Alguns dizem o seguinte, espera aí, todos os anjos que caíram com Satanás, eles dizem o seguinte, estão presos. O que é aqueles lá? Por que aqueles estão soltos? Por que eles estão soltos? Ou melhor, todos os anjos que caíram com Satanás estão soltos. E somente tem anjos presos no Tártaro. Por que eles estão presos no Tártaro? Então eles supõem que eles estão presos ali por causa de uma segunda queda. Mas não é isso que o texto bíblico diz. Então veja que existem várias prisões. Existe, por exemplo, o abismo. Existem aqueles anjos que estão presos à margem do rio Eufrates. E existem os anjos que estão presos no Tártaro. Agora a Bíblia não diz que todos os anjos que caíram estão soltos ou presos, todos os anjos. Por exemplo, Satanás, o chefe dos anjos maus, está solto. Agora, por que aqueles ali estão presos? Estão presos porque tiveram relacionamento com mulheres? Provavelmente estão presos porque eram os mais perigosos. É como hoje, por exemplo, existem prisão de segurança máxima. Às vezes o chefe da quadrilha não é tão mau quanto um dos componentes que precisam ficar numa prisão de segurança máxima. Então é bem possível. Isso é tão verdade que numa passagem dos evangelhos, os anjos
os demônios que estavam ali atormentando aquele demoniado gadareno, quando Jesus os expulsava, que era uma legião, eles falaram, não nos mande para o abismo. Então veja que eles mesmos não queriam ir para o abismo e preferiram entrar nos porcos, e os porcos foram afogados ali no mar. Então, esse argumento ele também não é válido. Judas 6,7 diz o seguinte, o texto de Judas 6,7 mostra que houve ali um relacionamento entre anjos e homens. Vamos ver esse texto, porque ele é bem mal interpretado. Está lá em Judas, capítulo 6, ou melhor, Judas 1, né, que só tem um capítulo, mas o verso 6 e 7. Olha só que interessante. E aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, a sua posição, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, olha só, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Como aqueles quem? Nós temos um paralelo de Judas com 2 de Pedro. Porque a alusão feita a Judas 6,7 é a mesma feita também em 2 de Pedro, capítulo 2, 4. A bem da verdade, de Judas, do versículos 4 até o 7. Então existe um paralelo. Vamos ver. Judas 1,4 fala de tines anthropoi, alguns homens, no versículo 4. Olha, porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo. Então, tines anthropoi, alguns homens. A característica desses homens eram rebeldes, sensuais e incrédulos. Vamos ver o paralelo disso? 2 de Pedro 2, 1 a 3. Ali havia os pseudo-didascalos, didascaloi, melhor, né? Negarão o Senhor, essa era a prática deles, ainda mais, eram dissolutos, e terceiro, blasfemos. Então veja que 3 características semelhantes havia aqui neles. Olha só. Em 2 de Pedro 2,4 fala de anjos, versículo bíblico, como a rebelião dos anjos, que era semelhante, esses homens também estavam se rebelando contra o próprio Deus. Os antediluvianos eram incrédulos e praticantes de imoralidade, como a cidade também. Então havia uma semelhança muito grande. Então veja que o paralelismo, por exemplo, é claro. Mas em momento algum, Pedro diz que os anjos são os filhos de Deus em Gênesis 6,2, e nem mesmo Judas também faz alusão dizendo que são anjos. Pedro não liga o pecado dos anjos aos dos sodomitas. Então perceba uma coisa, olha, que ali, por exemplo, o diálogo ele vai continuar no versículo 7. Ele diz o seguinte, que havendo-se corrompido, que tipo de corrupção foi essa? Corrompido ekporneio. O que é isso? De ek, de dentro de, mas porneio, que é um desejo ilícito, pornografia, imoralidade sexual. Havendo-se corrompido como aqueles, agora precisamos descobrir quem são aqueles. Aqueles, aqui de Judas, versículo de número 7, é uma alusão a esses homens do versículo 4, que também são os mesmos de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Esses homens, eles tinham esse tipo de prática. E os sodomitas também tinham este mesmo tipo de prática. Então esses homens aqui, eles estavam já com seus dias contados. Porque assim como os sodomitas pecaram, os anjos se rebelaram, estes homens estavam entrando pelo mesmo caminho. E aqui não é uma alusão a anjos em momento algum. Ainda, os nefilins são seres mitológicos no livro de Enoque, como já explicamos. Ainda mais, gigante é uma tradução da Septuaginta, como nós vimos, e gigante significa o quê? Gigantes são os caídos, nefilim, na verdade. A palavra gigante foi colocada aqui pelos tradutores da Septuaginta. Então, como podemos perceber, não dá para nós defendermos aqui que anjos caídos viessem, por exemplo, a manter relações sexuais com mulheres, até por conta da altura e tantas outras desproporções que nós já relatamos, e por estas razões nós acreditamos porque os filhos de Deus não são anjos em Gênesis 6:2. Se você concorda ou não concorda, por gentileza, deixe aqui o seu comentário
explicando, deixa aqui as suas razões, as suas contestações, que com certeza nós iremos trabalhando essas questões. Foi apenas uma abertura de um diálogo e nós podemos continuar esse diálogo, caso você queira. Então, apresente aqui as suas razões, as suas questões que nós estaremos trabalhando. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar as notificações, se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo e visitar a nossa loja virtual livrariadopastorelias.com.br. E nós estamos ali na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Conde de Sarzedas, 160, loja 27, e de vez em quando na rádio musical FM 105.7. Logo teremos programas de debates e tudo mais, e você poderá também estar participando, se você que mora em São Paulo, pela Música FM 105.7. Também tem a Rede do Bem e a Rádio Adore FM 97.3, com o programa do pastor César Cavalcante. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, demoramos um pouco, vamos correndo aí, fazendo várias palestras, saindo, mas agora estamos de volta aí na ativa, apresentando mais vídeos para você. Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus.